Do ponto de vista morfossintático, um predicativo do sujeito ou é um substantivo ou é um adjetivo. Eu não tenho outra possibilidade. Ou é substantivo ou é adjetivo. Belezinha? Se for advérbio, professor, não. Advérbio é adjunto adverbial. Belezinha? Para ser predicativo, ou é substantivo ou é adjetivo. Não tem outra chance para isso. Vejamos aqui, ó. A Terra é redonda. É o meu verbo de ligação. Redonda, característica do sujeito. Predicativo do sujeito. A Terra. E como você sabe disso, professor? Porque há uma relação íntima entre predicativo e sujeito, chamada de concordância. Quando eu modifico o sujeito, o predicativo tende a acompanhar. Essa é a lógica, essa é a regra para a gente identificar um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, por ser um termo que está determinando, né, um substantivo, ele tende a acompanhar esse substantivo em gênero e número. Belezinha? Então, ó, a Terra é redonda. Terra é um substantivo feminino singular. Por isso que o adjetivo redonda está no feminino singular. Belezinha? Vamos ver em outros casos lá em cima, né? Naqueles exemplos lá de cima. Rebeca é magra. Se fosse Paulo, Paulo é magro. Perceba que o adjetivo está acompanhando o substantivo, justamente por ser um predicativo do sujeito. Indo mais adiante, ó, o aluno tornou-se comportado. Se fosse a aluna, seria a aluna tornou-se comportada. O aluno esteve quieto. A aluna esteve quieta. O aluno permaneceu quieto. A aluna permaneceu quieta. Aí tu vai falar, professor, com triste não funciona. Obviamente não, porque triste é um adjetivo uniforme. Mas eu só estou variando o gênero. Vamos variar o número para ver se ele acompanha. Ela parece triste. Elas parecem tristes. Olha o triste acompanhando o mesmo número do sujeito. Por quê? Porque ele é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito precisa acompanhar o gênero e o número do núcleo do sujeito. Belezinha? Isso aí é uma maneira de você identificar se o termo é ou não predicativo do sujeito. Beleza? É muito fácil você identificar se é ou não um predicativo do sujeito fazendo esse tipo de regrinha. Vamos nesse aqui do José Arcádio, aqui, ó. José Arcádio morreu feliz, lá em cima. Vamos provar que feliz é predicativo do sujeito. Vamos lá. Ó, vamos falar, já que a gente está falando de José Arcádio e Amaranta, vamos colocar os dois assim. José Arcádio e Amaranta morreram felizes. Felizes foi ao plural porque o sujeito é composto por dois núcleos, José Arcádio e Amaranta. Percebendo que há essa flexão do predicativo de acordo com o sujeito, você tem a certeza que, de fato, aquele termo que você está analisando é um predicativo do sujeito. Belezinha? Bem fácil, né, identificar, então, predicativo do sujeito. Aqui tem, ó, morfossintaxe do predicativo do sujeito. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ele pode ser duas coisas. Ou ele é um adjetivo, ou ele é um substantivo. Ah, professor, mas aí tem locução adjetiva. Locução adjetiva é o que, se não um adjetivo? Ah, mas aí tem pronome substantivo. O pronome substantivo é o que, se não um substantivo, entende? Ou é adjetivo ou é substantivo. Pronto. Pronto. Mas quando for uma oração, sempre será oração substantiva, tá? O adjetivo pode desempenhar a função de predicativo, mas a função essencial, o termo que desempenha aquela função essencialmente, é um substantivo, tá bom? Então, muito cuidado. A colher é de prata. Vamos lá. A colher é de prata. É meu verbo. Aqui está o meu sujeito. De prata é característica da colher. É um predicativo do sujeito. Beleza? Verbo de ligação. Aí vem um camarada e me pergunta, professor, mas agora vai acompanhar o gênero, vai acompanhar o número? Quando é locução, o adjetivo não acompanha, tá?
Locução adjetiva não acompanha, mas você consegue identificar pelo verbo e a característica, se ela está sendo atribuída ao sujeito ou não. Tá? As colheres são de prata, os garfos são de prata. Perceba que a locução de prata ela não vai variar. Quando for locução adjetiva, quebra aquele macete que eu expliquei anteriormente de acompanhar o gênero e o número. Gênero e número vai funcionar para substantivo, vai funcionar para adjetivo, tá? Mas não vai funcionar aqui para locução adjetiva. Essa é a única exceção. Todo dia a dia. Opa, olha o verbo aqui. Dia é característica da palavra dia. Então, esse aqui é predicativo do sujeito. Muito bem. Aqui está o sujeito. E aqui está o meu verbo de ligação. Para a estrela, a beleza era tudo. Aqui está o meu verbo, aqui está o meu sujeito. Tudo é característica do sujeito. Predicativo do sujeito. Verbo de ligação. Os responsáveis eram 5. Aqui está meu verbo, aqui está o meu sujeito. 5 característica do meu sujeito, predicativo do sujeito, verbo de ligação. A vida é um querer sem fim. Verbo, sujeito, predicativo do sujeito, verbo de ligação. A verdade é que ele desistiu da compra do imóvel. Verbo, sujeito, predicativo do sujeito, verbo de ligação. O que nós observamos aqui foram maneiras distintas de se realizar um predicativo do sujeito. No primeiro caso, com uma locução adjetiva. No segundo caso, com um substantivo. No terceiro caso, com um pronome substantivo. No quarto, um numeral substantivo. No quinto, foi uma palavra, na verdade aqui foi uma frase, né, substantivada, belezinha? Querer sem fim é uma frase substantivada. E no último caso, nós tivemos uma oração subordinada, substantiva, predicativa, belezinha? Ó, a verdade é isso. Oração, subordinada e substantiva. E o que é uma conjunção integrante. Nós já aprendemos isso em outros casos, né? Como identificar uma oração subordinada substantiva. O que eu quero é que vocês entendam que morfossintaticamente ou o predicativo é um adjetivo ou é um substantivo. Sendo substantivo, ele pode ser qualquer tipo de substantivo. Pode ser uma palavra substantivada, um pronome substantivo, um numeral substantivo, uma frase substantiva, uma oração substantiva. Tudo isso pode desempenhar a função de predicativo do sujeito. Beleza? E o predicativo do objeto, professor? O que faz com o predicativo do objeto? Primeiro de tudo, se você está falando predicativo do objeto, obrigatoriamente você está dizendo que tem um objeto ali. Ou seja, obrigatoriamente você está dizendo que há um verbo lexical nessa construção. E aí há uma característica atribuída ao objeto. Então vamos ver o que de fato é um predicativo do objeto. Termo da oração que se relaciona ao objeto, atribuindo-lhe uma característica. E aí eu vou escrever melhor. Vou colocar assim, ó. Característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Isso vai acontecer com um verbo chamado transobjetivo, tá? Um verbo transobjetivo é um verbo que exige um objeto caracterizado. Esse objeto precisa trazer uma característica. Esse é o chamado transobjetivo, belezinha? Do ponto de vista da morfossintaxe, um predicativo do objeto, por ser predicativo, só pode ser o quê? Um adjetivo ou um substantivo, tá? Ou é adjetivo
ou é substantivo. Belezinha? Vamos com toda a calma do planeta analisar uma frase aqui, ó. Os moradores elegeram Valdir síndico. Vamos analisar essa frase. Eu tenho o verbo elegeram. E aí você vai perguntar para identificar o sujeito. Quem elegeram? Os moradores. Então esse é o meu sujeito. Lá naquele bizuzinho lá de cima, aqui ó, quem elege alguém, quem elege alguém, o verbo é transitivo direto. O verbo é transitivo direto. Sendo o verbo transitivo direto, para identificar o objeto direto, você vai perguntar que ou quem, né? Elegeram quem? Elegeram quem? Elegeram Valdir. Então, Valdir é o meu objeto direto. Mas Valdir foi eleito o quê, né? Eu tenho que dizer qual é a característica que foi atribuída a ele. Síndico. Foi o sujeito que atribuiu essa característica de síndico ao objeto Valdir. Característica atribuída pelo sujeito ao objeto é chamada de predicativo do objeto. Ó. Característica atribuída pelo sujeito ao objeto. É o sujeito quem tem que atribuir essa característica, senão você não está diante de um predicativo do objeto, belezinha? Não está diante de um predicativo do objeto. Como eu disse para vocês, os verbos que reclamam predicativo do objeto são chamados de transobjetivos. Aqui embaixo eu tenho uns exemplos de verbos transobjetivos, tá? Vamos analisar cada um deles aqui para a gente entender melhor esse negócio de característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Olha o verbo achar aqui, ó. Eu sempre a achei atraente. Aqui o verbo. Sujeito, quem é? Eu. Mas quem acha, acha alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto e o a vai ser meu objeto direto. Olha a característica que eu dei para ela. Eu chamei esta pessoa de atraente, predicativo do objeto. Quando o sujeito atribui uma característica ao objeto, a gente tem um predicativo do objeto. Vamos para um outro verbo, professor? Vamos. Os funcionários aclamaram no líder. Quem aclama, aclama alguém. Isso aqui é o meu objeto direto. Sujeito, os funcionários. Líder, predicativo do objeto. Foi uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto. Foram os funcionários que o tornaram aqui líder. Belezinha? Então, ó, verbo aclamar também é transobjetivo. E o verbo acusar? Vamos nele. O povo acusava-o de corrupto. Quem acusa, acusa alguém. Verbo transitivo, direto. Sujeito, o povo. Quem era o corrupto? Ele. O objeto direto é o o. Corrupto foi uma característica atribuída a ele, ao objeto. E quem foi que atribuiu essa característica? Foi o povo. O povo é sujeito. Característica atribuída pelo sujeito ao objeto é chamada de predicativo do objeto. Professor, tem mais? Sim, pô. 300 mil verbos aqui. Ó. É verbo pra caramba. Verbo pra caramba. Belezinha? Vamos só ver mais dois aqui, só para deixar bem claro. E aí a gente vai para os tipos de sujeito. Ó, nomear. Nomearam meu primo inspetor-chefe. Nomearam é o verbo. Terceira pessoa do plural sem sujeito aparente. Opa, deixa eu escrever isso aqui direito. É um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Muito bem. Mas quem nomeia, nomeia alguém. O verbo é transitivo direto. O verbo transitivo direto. Meu primo é quem foi nomeado, ou seja, o objeto direto. Mas inspetor-chefe foi uma característica que atribuíram a ele. Predicativo do
objeto. Quem foi que nomeou meu primo, inspetor-chefe? Foram algumas pessoas, eu não sei quem, é um sujeito indeterminado. Mas ainda assim o sujeito indeterminado, que eu não sei dizer quem é, foi o responsável por atribuir essa característica ao objeto. Logo, essa característica é chamada de predicativo do objeto. Vamos ver aqui esse verbo supor. A família supunha-o íntegro. Está aqui. No caso, quem supõe, supõe alguém também. Objeto direto é o, sujeito é a família, e íntegro, uma característica que foi atribuída ao objeto. Quem disse que ele era íntegro? Quem supunha que ele era íntegro? A família. Ou seja, eu estou diante de uma característica atribuída pelo sujeito ao objeto, logo eu estou diante de um predicativo do objeto. Tá claro para vocês, meus queridos? Predicativo do objeto. Ou eu preciso analisar mais alguma frase? Diz aí para mim, aí, escreve aí nos comentários. Entenderam ou precisam de mais explicação? Enquanto vocês estão escrevendo, já coloquei aqui pra gente tipos de predicado. E também já vou selecionar aqui a questão que a gente vai fazer. Opa, aqui. A questão que a gente vai fazer sobre tipos de predicado. Então, muito bem, hein? Muito bem, está claro, está ótimo. Cadê a questãozinha? Questão de número 11 nós iremos realizar, tá? Iremos realizar a questão de número 11 sobre tipos de predicado. Deixa eu voltar ali. Tipos de predicado. Olha só que gracinha. Eu tenho 3 tipos de predicado, tá? Eu tenho o predicado verbal, eu tenho o predicado nominal e eu tenho o predicado verbo nominal. Para saber se o predicado é nominal, verbal ou verbo nominal, eu tenho de identificar quais são os elementos estruturais que estão naquele predicado. Então, com toda a calma do planeta, vamos analisar. Um predicado dito verbal é aquele que tem como núcleo um verbo lexical, tá? O núcleo é um verbo lexical. Se você já esqueceu que diacho é um verbo lexical, eu escrevo para você aqui. Verbo lexical é verbo intransitivo ou verbo transitivo. Lembrando que esse transitivo pode ser direto ou indireto. E pode ser também bitransitivo, né? Muito bem. Esses são os ditos verbos lexicais. Um predicado nominal tem como núcleo um predicativo do sujeito, tá? O núcleo é um predicativo do sujeito. Mas esse predicativo do sujeito tem de ser ligado ao verbo por meio de um verbo de, ou ao sujeito por meio de um verbo de ligação, tá? Ele tem de ser ligado ao sujeito por meio de verbo de ligação. Verbo que exprime estado. Então, vamos colocar aqui, ó. Verbo de ligação, estado. Beleza? O verbo lexical exprime uma ação, exprime um fenômeno. São verbos intransitivos ou verbos transitivos. Isso os lexicais. Os verbos de ligação exprimem estado. Nós já aprendemos isso. E a junção desses dois predicados, que é o predicado verbo nominal. O verbo nominal, então, vai ter 2 núcleos. Um verbo lexical, é um dos núcleos, e o outro núcleo vai ser um predicativo. E aí nós sabemos que esse predicativo pode ser do sujeito ou pode ser um predicativo do objeto. Ou é predicativo do sujeito ou é predicativo do objeto. Vamos lá com toda a calma do planeta no quadro resumo aqui, ó. Predicado verbal tem verbo lexical? Sim. Tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Predicado nominal tem verbo lexical? Não. Tem verbo de ligação? Tem. Tem predicativo? Tem. Lembrando que no predicado nominal, o predicativo obrigatoriamente é do sujeito.
obrigatoriamente. No predicado verbo nominal, a gente já tem assim, ó. Tem verbo lexical? Tem. Tem verbo de ligação? Não tem. Mas tem predicativo? Tem. Ou esse predicativo é do sujeito, ou esse predicativo é do objeto. Em todos esses casos que eu mostrei aqui, ó, dos verbos transobjetivos, aqui assim, ó, todos formam um predicado verbo nominal. Tá aqui, ó. Formando o predicado verbo nominal. Porque em todos eles eu tenho um núcleo verbal, que é um verbo lexical, mais um núcleo nominal, que é um predicativo do objeto. Vamos lá em cima naquele do José Arcádio. Cadê? Aqui, ó. José Arcádio morreu feliz. Deixa eu trocar de cor aqui. Vou botar um rosinha, professor. Vai ficar lindo, vai. Vamos lá, ó. José Arcádio é o sujeito. E o predicado? Vamos mandar de azul bebê. Morreu feliz. Eita, foi até demais. Vamos lá. Morreu feliz. Você vai observar que tem um núcleo, que é um verbo lexical, e um núcleo predicativo. Por isso aqui você está diante de um predicado verbo nominal. Beleza, vamos de novo. Aureliano comprou óculos novos. Está aqui o predicado, ó. Comprou óculos novos. Você só tem o objeto direto, você não tem o predicativo do objeto. Você não tem predicativo, obrigatoriamente, esse predicado é um predicado verbal apenas. O documento pertence a João Arcádio. De novo, ó. Aqui está o meu predicado. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Esse predicado não tem predicativo. Logo, predicado verbal. Amaranta emprestou livros a João Arcádio. De novo, não tem predicativo. Se não tem predicativo, obrigatoriamente o predicado é verbal. Eu só mudo do predicado verbal para o nominal ou para o verbo nominal se houver a presença de predicativo. Belezinha? Vou agora à questão, tá? Questão da PrEP aqui, ó. Questão da PrEP. Diz assim: assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Então ele quer que você analise essa paradinha aqui pra gente. Eu vou dar um zoom para ficar um super zoom aqui, ó, na paradinha para ficar mais fácil pra gente, beleza? Vou dar até mais um aqui. Show de bola. Questão de número 11. A primeira frase é: soa um toque áspero de trompa. Você já sabe que precisa identificar primeiro. Vamos pegar um laranjão, que eu gostei do laranja. Você identifica primeiro o verbo. Soa. Nossa, tá muito espesso. Fininho. Vou fazer isso aqui melhor. Peraí. Vai dar certo que o Brasil é nosso. Opa, agora ficou decente. E aí você sabe que a partir do verbo você procura o sujeito e os complementos, se houver, né? Com toda a calma do planeta. Para identificar o sujeito, você pergunta o que ou quem para o verbo. O que soa? Um toque áspero de trompa. Tudo isso é o seu sujeito. Você tem sujeito e predicado apenas. O predicado não tem complemento. Não tem complemento. O verbo que não tem complemento, você já sabe que é o verbo intransitivo. Verbo intransitivo é verbo lexical, predicado verbal. Só não seria verbal se houvesse predicativo. Não tem predicativo. Então, predicado verbal na primeira. Vamos para a segunda. Os estudantes saem das aulas cansados. Verbo. Pergunta: quem sai? Os estudantes saem de algum lugar, não é? Das aulas é o lugar de onde eles saem. Isso aqui então é adjunto adverbial de lugar.
O verbo sair indica uma ação? Sim, é um verbo intransitivo. Aí você tem a palavra cansados. Cansados é característica das aulas ou é característica dos estudantes? Característica dos estudantes. Os estudantes são sujeito. Então, cansados é predicativo do sujeito. Você tem um verbo lexical e um predicativo. Obrigatoriamente, predicado verbo nominal. Um núcleo verbal, um núcleo nominal. Depois, toda aquela dedicação deixava-o insensível. Identifica o verbo. Quem deixava? Toda aquela dedicação. Achou o sujeito. Quem deixa algo ou alguém. Deixava-o. O verbo é transitivo, direto. O objeto, direto. Insensível é o quê? Insensível é a característica de quem? É da situação, ou da dedicação, ou é dele, do objeto. Insensível era o objeto. Isso aqui é predicativo do objeto. Por que eu sei que isso é uma característica atribuída ao objeto pelo sujeito? Porque foi a dedicação inteira que deixou ele insensível. Ou seja, estamos diante de um predicado verbo nominal também. Na outra aqui. Em Iporanga existem belíssimas grutas. Verbo, aí eu pergunto, quem existem? Belíssimas grutas. Esse é o sujeito. Tem o que existem aqui? Tem um objeto? Não, o verbo é intransitivo. Em Iporanga é o meu adjunto adverbial de lugar. Predicado verbal. Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Estavam, quem estava nos rios? Cheios, predicativo do sujeito. Estavam, indica estado. Verbo de ligação, predicado nominal. Eram sólidos e bons os móveis. Quem eram? Os móveis. Sujeito. Eram verbo de ligação, sólidos e bons, predicativo do sujeito. Predicado nominal. Primeiro, predicado verbal, segundo, verbo nominal, terceiro, verbo nominal. Aqui. Depois, o quarto é um predicado verbal, tá aqui bonitinho. Quinto, nominal. E sexto, nominal. Gabarito alfa. Meus queridinhos, questão de tipo de predicado é uma questão muito fácil, tá? A lista já foi, né? Já foi. É só dar aquela atualizadinha, né, na página que vai aparecer para vocês essa listinha aí, belezinha? E questão de tipo de sujeito é assim, ou de tipo de predicado é assim, é fácil, molezinha, tá? Mas precisa ter atenção. Precisa observar se você está diante ou não de um predicativo do objeto, se é ou não um predicativo do sujeito, porque predicativo pode mudar a classificação da frase, belezinha? A classificação do predicado. Ó, forte abraço para vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre termos integrantes. Fiquem com Deus e até mais.